Vamos lá, então, pessoal, retomando a segunda parte da nossa aula. Pessoal do online, nós já estamos de volta para prosseguirmos com as nossas considerações com respeito à parte geral do Código Civil de 2002 que nós estamos a enfrentar. Toda pessoa, quer seja natural, quer seja jurídica, é dotada de capacidade de direito, porque todas as pessoas têm aptidão para titularizar as mais variadas relações jurídicas. Mas nem todos que têm capacidade de direito são pessoas. O nascituro é o nosso exemplo. Nem todos que têm capacidade de direito têm capacidade de fato, porque é a capacidade de fato que vai habilitar as pessoas a exercerem pessoalmente os atos da vida civil. E essa capacidade de fato nós só reconhecemos em favor das pessoas naturais e mesmo assim, capacidade de fato que se adquire naturalmente através da maioridade ou artificialmente através da emancipação. Eu já defini para os senhores emancipação como sendo um meio de fazermos cessar para os menores a incapacidade antes da idade legal, antes dos 18 anos. E levando-se em consideração como que essa emancipação vai se dar, nós podemos classificá-las como sendo voluntária, judicial ou legal. Essa é uma classificação que a gente faz levando em consideração o modo de constituição. E nós chamamos de emancipação voluntária aquela que está admitida na primeira parte do primeiro inciso do parágrafo único do artigo 5º do nosso Código Civil. A primeira parte do primeiro inciso do parágrafo único do artigo 5º prevê a emancipação voluntária, que é exatamente aquela que vai se dar por concessão de ambos os pais, na falta de um pelo outro, através de instrumento público, independentemente de homologação judicial, desde que o filho tenha pelo menos 16 anos completos. Eu repito, emancipação voluntária se dará por concessão de ambos os pais. Prestem atenção, porque a vontade paterna não prevalece mais em detrimento da vontade materna, como já prevaleceu um dia. Porque antes a emancipação era dada pelo pai, na falta do pai pela mãe. Agora, por ambos os pais, porque o poder familiar é exercido em igualdade de condições. Mas, na falta de um deles, a emancipação poderá ser dada pelo outro. E falta de um deles, entendam, morte, ausência declarada, desconhecimento, destituição do poder familiar. Só não entendam divergência. Porque se houver divergência entre os pais, por exemplo, o pai quer emancipar e a mãe não, ou o contrário, caberá ao juiz decidir, levando sempre em consideração os interesses do menor. Quando a emancipação passa a ser judicial. E nós teremos emancipação judicial, não só quando houver divergência entre os pais, mas também para os menores que estiverem sujeitos à tutela. Quais são os menores que ficam sob os auspícios da tutela? Exatamente aqueles que não têm nenhum dos pais no exercício do poder familiar para lhes representar ou assistir nos atos da vida civil. A tutela não coexiste com o poder familiar. Se um menor está sujeito ao poder familiar, pelo menos um dos pais, no exercício do poder familiar, nós não precisamos lhe dar tutor. Mas, embora os pais possam voluntariamente emancipar seus filhos, o tutor, que é designado para suprir a falta dos pais, não pode emancipar o seu tutelado.
Até porque, se pudesse, ele com certeza faria, para se ver livre do encargo. Porque, vulgarmente falando, o que é ser tutor? Ser tutor é ser designado para tomar conta do filho dos outros. E se o tutor pudesse emancipar o seu pupilo, ele faria para se ver livre daquilo. Então, para os menores que estão sujeitos à tutela, que são aqueles que estão fora do poder familiar, a emancipação deverá se dar por sentença do juiz, ouvido o tutor, desde que o tutelado tenha pelo menos 16 anos completos. Então, tanto para os pais emanciparem voluntariamente seus filhos, quanto para o juiz emancipar o tutelado, a lei exige idade mínima, 16 anos. A emancipação voluntária, resultante da concessão dos pais, na falta de um pelo outro, se é feita pelas vias administrativas. Porque se os pais quiserem emancipar seus filhos, basta comparecerem perante o tabelionato de notas, onde será lavrada a escritura pública de emancipação, que nós usamos como título para registrar a emancipação no cartório competente para dar publicidade a ela. Mas, se o menor não tiver nenhum dos pais no exercício do poder familiar, para poder lhe emancipar administrativamente, independente de homologação judicial, aí sim nós vamos ter que buscar uma sentença do juiz. Ouvido o tutor, desde que o tutelar tenha 16 anos. As demais hipóteses de emancipação, consagradas no mesmo parágrafo único do artigo 5º, são por força de lei, porque elas operam de pleno direito. E nós temos a emancipação como efeito do casamento, nós temos a emancipação pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior e pelo estabelecimento civil ou comercial ou uma relação de emprego que propicia ao menor com pelo menos 16 anos economia própria. Essas demais hipóteses de emancipação, vou tirar da tela só um pouquinho. Aqui me referi, são exatamente aquelas trazidas, como eu disse, pelos incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 5º. Casamento é uma união formal entre pessoas que têm o objetivo de estabelecer uma comunhão plena de vida. Pelo casamento, ambos os cônjuges passam a ser consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. A direção da sociedade conjugal é exercida em igualdade de condições por ambos os cônjuges no sistema de cogestão. Então, se uma pessoa menor casar-se, ela estará automaticamente emancipada. Um dos efeitos do casamento é conferir capacidade de fato para aqueles que se casaram antes dos 18 anos. Porque se a pessoa casada vai dirigir a sociedade conjugal, vai se tornar responsável pelos encargos da família, não faz o menor sentido ela continuar na dependência dos pais ou de um tutor para lhes representar ou assistir nos atos da vida civil. Então, ela está automaticamente habilitada a exercer pessoalmente os atos da vida civil. Vejam, para os pais emanciparem seus filhos menores, a lei exige que os filhos tenham pelo menos 16 anos. Para o juiz emancipar o tutelado, igualmente foi exigida a idade mínima de 16 anos. Mas eu pergunto, existe idade mínima para emancipar pelo casamento? Sim. Por quê? Porque existe idade mínima para casar. Só os maiores de 16 anos é que estão aptos a se casarem validamente. Hoje, nem por exceção,
nós admitimos mais casamento de quem não atingiu a idade núbil. Nem por exceção nós admitimos mais casamento para os menores de 16 anos, nem nos casos de gravidez. Então, se não há mais a possibilidade de autorizarmos um menor de 16 anos a se casar, não há mais a menor possibilidade de um menor se emancipar pelo casamento antes dos 16 anos. Tá certo? Porque até o ano passado, na 9ª turma nossa, eu falei, gente, existe idade mínima para casar? Existe, 16 anos. Mas, excepcionalmente, nós admitimos casamento antes dos 16 anos nos casos de gravidez. Então, excepcionalmente, era possível emancipar pelo casamento antes dos 16 anos. Agora, não mais. Tá certo? Exercício de emprego público efetivo. Esta é uma forma de emancipação de pouca aplicabilidade na prática. Sobretudo se levarmos em consideração o estatuto do funcionalismo público, do servidor público, que só admite o ingresso a partir dos 18 anos. Não é ser aprovado no concurso, não é ser nomeado. É exercer efetivamente emprego público. Se não tem aplicabilidade, então para que está na lei? Para cair na prova. Outro inciso, que é a letra morta, de pouca aplicabilidade, é o que se apresenta na sequência, pela colação de grau em curso de ensino superior. Ora, se nós pegarmos o sistema educacional do país, 9 anos de ensino fundamental, que a criança só consegue ingressar se ela completar 6 anos de idade até 30 de junho do ano letivo. Mais 3 anos de ensino médio. Mesmo considerando um curso superior de duração mínima, dificilmente a pessoa vai conseguir concluí-lo para colar grau antes dos 18 anos. As pessoas podem até conseguir ingressar na faculdade. Eu ingressei com 17 anos. Mas colar grau só para os gênios, e tem que ser muito gênio. Porque não adianta passar no curso de medicina com 14 anos, não, porque 5 anos, 19, pronto, já alcançou a maioridade antes da colação de grau. Tá? Só existe para cair em prova. Então, para não dizer que não falei das flores, você já sabe, se algum gênio conseguir ingressar na faculdade, concluir o curso e colar grau antes dos 18 anos, está emancipado. A última hipótese é a que eu reputo a mais desafiante, que permite emancipação pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Todas as vezes que eu vou explicar esta modalidade de emancipação, me perguntam, Reivane, o que é economia própria? E todas as vezes que essa pergunta me é feita, eu já tenho a resposta na ponta da língua. O que é economia própria? Não sei. Porque economia própria é um conceito de conteúdo indeterminado, que foi utilizado em razão da técnica que o legislador utilizou na edição do Código Civil de 2002. Houve um princípio que foi prestigiado aqui, chamado de operabilidade, também concretude. Porque a intenção foi de se editar um Código Civil que durasse muito mais tempo do que o Código Civil de 16 durou. E para conseguir que o Código resistisse ao tempo e ao espaço, o legislador usou dessa técnica consistente na utilização de cláusulas abertas, conceitos de conteúdo indeterminado, visando exatamente dar maior mobilidade ao sistema, para eliminar a rigidez do Instituto. Ou seja, o legislador deixou ao critério do intérprete definir o que seria economia própria. Ou talvez o legislador não quisesse ter dito o que seria economia própria para não passar por um vexame que uma certa feita eu passei.
Porque logo quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, eu já estava nos cursinhos preparatórios, veio a pergunta: Reivane, o que é economia própria? E eu caí na besteira de dizer que economia própria deveria ser percepção do salário mínimo, porque, em tese, salário mínimo é um valor que dá à pessoa o mínimo para ela poder viver com dignidade. E enquanto eu sustentava na minha sala de aula que percepção de salário mínimo poderia ser tido como economia própria, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para decidir se um jogador de futebol, que à época ganhava 40 mil reais, se estava emancipado ou não, entendeu que ele não estava emancipado. O fato dele receber, quase 20 anos atrás, uma bagatela de 40 mil reais, não era economia própria. E eu pensei comigo, vai ser pobre e fodida lá longe. Não é porque eu falando em salário mínimo e o povo do Rio Grande do Sul falando, 40 mil reais não é economia própria. Porque eles entenderam que o fato de um jogador de futebol, Anderson, jogador do Grêmio, eu não sei nada de futebol, eu decorei esse nome, e o time também, ganhar aquele montante não significaria economia própria. Porque ter economia própria não é a simples percepção de valores. É saber ganhar e administrar o que ganha. É demonstrar discernimento para receber e para administrar. O menino ganhava 40 mil reais porque ele sabia jogar futebol, mas isso não denotava discernimento para reger o seu patrimônio. Então, isso por si só não era indicativo de economia própria. Talvez para um jogador de futebol no sul do país ganhar, na época, 40 mil reais, não é economia própria, mas para um filho de lavrador no Vale do Jequitinhonha que ganha esse valor, seria o suficiente, se procurado o discernimento. E essa hipótese é a mais desafiante, porque é a única que não tem prova pré-constituída. Porque na emancipação voluntária, nós temos a escritura pública que os pais lavraram perante o tabelionato de notas, que é levada a registro no cartório competente para dar publicidade, para que as pessoas que queiram negociar com aquele menor saibam que ele está dotado de capacidade plena adquirida através da emancipação. Quando a emancipação é judicial, eu tenho a sentença do juiz, que eu também uso como título para fazer o registro. Certidão de casamento prova não só o estado civil de casados, mas, se os casados forem menores, a emancipação deles. O termo de exercício, de entrada em exercício de emprego público efetivo, uma prova de emancipação. O certificado de colação de grau em curso de ensino superior prova emancipação. Mas, quanto a esse último inciso, eu não tenho prova pré-constituída. A carteira de trabalho devidamente assinada prova relação de emprego, mas não prova economia própria. O contra-cheque mostra o valor do salário que o empregado recebe, mas não denota discernimento para nos permitir concluir que ele passou a ter economia própria. Essa é uma hipótese de emancipação que a gente só vai descobrir se ela existir ou não se alguém questionar a validade ou invalidade de um ato praticado por um menor. Porque aí o juiz, para concluir pela validade ou não, tem que concluir antes se ele tinha capacidade para negociar, para praticar o ato pessoalmente ou não. E para concluir se ele teria capacidade ou não, teria que decidir. Será que ele tem um estabelecimento civil ou comercial, ou uma relação de emprego que lhe propicie economia própria? Então essa emancipação, ela é declarada pelo juiz? É. Então eu posso dizer que ela é judicial? Não. Porque essa sentença do juiz é de natureza puramente declaratória. Ele só está declarando se o menor que tem uma relação de emprego e se possui economia própria está emancipado ou não. Diferente daquela sentença que o juiz profere no caso de divergência dos pais ou ouvido tutor. Porque aquela sentença do inciso 1º é de natureza constitutiva. Enquanto que essa sentença que o juiz dá, concluindo se o menor está emancipado ou não, teria natureza puramente declaratória. Ele declara a preexistência de uma emancipação por força
de lei. E qualquer que seja a forma pela qual nós emancipamos um menor, guardem isso, a emancipação será irreversível. O que significa dizer que se os pais foram ontem perante o tabelionato de notas para emancipar o filho menor, não adianta nada voltar hoje dizendo arrependidos não, porque eles não vão conseguir desfazer o ato, não vão conseguir retratar, não vão conseguir revogar, porque a emancipação é irreversível. Se a menina casou-se aos 16 anos de idade, mesmo que ela venha se enviuvar ou divorciar aos 17, ela não retorna à incapacidade de antes, porque a emancipação é irreversível. Mas, Reivane, e se esse casamento dessa menina aos 16 anos for declarado nulo ou vir a ser anulado? Ela retorna à incapacidade de antes ou não? Vejam, quando um casamento é declarado nulo ou anulado, de regra, nós voltamos a pessoa ao estado em que ela se encontrava antes de se casar, como se nunca tivesse casado. E aí não é que nós estamos restabelecendo a incapacidade, revertendo a emancipação, é porque ela nunca se emancipou. Porque se eu, com a declaração de validade, retorno a pessoa ao estado em que ela se encontrava antes de casar, é como se ela nunca tivesse casado e como se nunca tivesse emancipado. Essa é a regra. E como toda boa regra, tem exceção. E exceção serve para cair na prova. É que se esse casamento, mesmo sendo nulo ou anulado, for um casamento putativo, porque contraído de boa fé, os efeitos da sentença da invalidade não são ex tunc retroativos, são ex nunc. Quando um casamento é putativo, porque contraído de boa fé, mesmo que ele seja invalidado, ele vai produzir todos os efeitos de um casamento válido até o momento da invalidade. E dentre todos os efeitos, a emancipação. Então, mesmo que o casamento venha declarado nulo, se foi contraído de boa fé, até a declaração de nulidade, ele foi eficaz. Ele produziu efeito, inclusive a emancipação. E a emancipação é irreversível. Então, Tonhão e Mariazinha casaram seus 17 anos de idade. Mas Tonhão e Mariazinha casaram sem saber que eram irmãos. Casaram contraindo impedimento matrimonial. Casamento nulo. E, como tal, foi declarado. Com a declaração de nulidade, eles retornaram à incapacidade de antes? Não, porque eu disse que eles se casaram sem saber que eram irmãos. Então, há putatividade decorrente da boa-fé. E mesmo que o casamento entre os dois seja um casamento nulo, ele foi eficaz, ele gerou efeitos, inclusive a emancipação. Eles ficaram emancipados, mas a emancipação é irreversível. Então, eles não retornam à incapacidade de antes. Tá? Eu, claro, estou fazendo considerações com respeito ao direito de família, que eu vou repetir quando, por ocasião do nosso estudo, mas sempre que possível, eu vou fazendo essa interdisciplina entre os conteúdos. Por quê? Porque isso é uma tendência dos concursos atuais. Dificilmente a gente encontra uma questão que trate só de um assunto. É muito costumeiro nos dias atuais que os examinadores façam essa interdisciplina do nosso conteúdo. Por isso que eu estou adiantando considerações sobre o casamento putativo, mas quando eu falar do casamento, eu vou explicar os efeitos e, dentre eles, eu vou repetir a emancipação. Tá certo, gente? Todas as hipóteses de emancipação são irreversíveis. Há até quem diga que essa emancipação seria inconstitucional. Porque o emancipado continua menor. E como menor, ele se sujeita à proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, imagine, o menino com 16 anos arranjou um belo emprego, em virtude do que ele prestou de serviços, ele passou a ter economia própria. Está emancipado. 17 anos de idade, perdeu o emprego. Como a emancipação é irreversível, ele continua
capaz. E vejam, um filho menor incapaz tem direito a alimentos com fundamento no poder familiar. Mas um filho capaz também tem direito a alimentos, só que com fundamento na relação de parentesco. E embora os dois alimentos sejam de natureza familiar, os alimentos de natureza familiar, quando se fundamentam no poder familiar, há uma presunção de necessidade. Mas para que um parente seja compelido a pagar alimentos ao outro, ele tem que provar necessidade. Então, o filho menor, basta provar que é filho, que o pai já tem o dever de lhe pagar alimentos. Mas esse filho menor que está emancipado, porque já é capaz, e com a emancipação extingue o poder familiar, só vai conseguir receber alimentos do pai, a condenação do pai a lhe prestar alimentos, se ele provar necessidade. Ou seja, a emancipação acaba prejudicando o menor e não protegendo de forma integral, como determinado na Constituição de 1988. Então, há essa discussão acerca da inconstitucionalidade do parágrafo único, mas foi só uma informação, se porventura o seu examinador pedir para você discorrer sobre esse tema numa segunda etapa. Porque a primeira etapa, prova objetiva, não tem como ele sair disso aqui. Ele vai te dar essa situação e perguntar se houve emancipação ou não. Ou ele pode te perguntar sobre validade de um ato praticado por um menor, que para responderem se o ato é válido ou não, vão ter que concluir antes se houve emancipação ou não. Bacana? Fez sentido? Consegui ser clara? Posso seguir? Então, vamos lá. Capacidade de direito é a que habilita as pessoas a titularizarem relações jurídicas e a se apresentarem como sujeitos de direito. Capacidade, de fato, é a que habilita as pessoas a exercerem pessoalmente atos da vida civil. Sabendo que existe uma capacidade de direito e uma capacidade de fato, talvez fique mais fácil para nós, então, compreendermos a aparente antinomia, contradição, existente na redação dos artigos 1º, 3º e 4º. O artigo 1º fala, toda pessoa é capaz. O artigo 3º fala que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E o artigo 4º fala de pessoas que são relativamente incapazes a certos atos ou quanto à maneira de exercê-los. Aí você está estudando a lei seca. Prova preambular, prova objetiva, múltipla escolha, cai a lei seca. Então, vou estudar o código. Começa pelo artigo 1º. Toda pessoa é capaz. Aí você está, toda pessoa é capaz. Pronto, guardei. Aí vem o artigo 3º. São absolutamente incapazes. Vem o artigo 4º. São relativamente capazes. Aí você pira. Afinal de contas, se toda pessoa é capaz, como é que podem existir algumas absoluta ou relativamente incapazes? Afinal de contas, toda pessoa é capaz ou não? É que quando o artigo 1º fala que toda pessoa é capaz, o legislador está se referindo à capacidade de direito. E quando os artigos 3º e 4º falam de pessoas absoluta ou relativamente incapazes, está se referindo à capacidade de fato. Por isso que existe, para o direito civil, a teoria da incapacidade. Uma incapacidade que pode ser absoluta, nos termos do artigo 3º, quando a pessoa não poderá praticar nenhum ato da vida civil, senão quando estiver devidamente representada sob pena de nulidade. Porque é nulo um ato praticado pessoalmente por um absolutamente incapaz. E tem pessoas que são relativamente incapazes para certos atos ou quanto à maneira de exercê-los. Razão pela qual necessitarão de assistência sob pena de anulabilidade. Porque é anulável um ato praticado por um relativamente incapaz. Representar significa praticar o ato no lugar do representado. Assistir significa
praticar o ato ao lado do assistido, autorizando-o a praticar o ato que ele deseja praticar. Embora todas as pessoas sejam capazes de direitos e deveres, nem todas têm capacidade de fato. Por isso que existem pessoas absoluta ou relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes não poderão praticar nenhum ato pessoalmente. Os relativamente incapazes são aqueles que estão numa posição intermediária. Tem alguns atos que poderão praticar pessoalmente, mas outros, no entanto, para serem válidos, vão depender de assistência. Eu não sei se nós temos aqui, nos alunos presenciais, o pessoal do online, alguém que tenha mais facilidade com o direito penal do que com o direito civil. Porque para facilitar a compreensão, eu poderia estabelecer um paralelo, dizendo que a teoria da incapacidade está para o direito civil, assim como a teoria da inimputabilidade está para o direito penal. Do mesmo jeito que no direito penal nós temos os inimputáveis, aqui nós temos os absolutamente incapazes. Do mesmo jeito que existe lá os semi-imputáveis, aqui nós falamos dos relativamente incapazes. E do mesmo jeito que se tem os imputáveis, aqui nós temos as pessoas dotadas de capacidade plena. E essa simetria a que quis me referir para aqui. Porque os casos de inimputabilidade não se coincidem necessariamente com os casos de absoluta incapacidade. Até porque, se a pessoa é inimputável ou não, a gente verifica no momento em que ele pratica o crime, para ver se ele era capaz de perceber a ilicitude de sua conduta e de se comportar de acordo com a sua percepção. Agora, se a pessoa é absoluta ou relativamente incapaz, nós podemos olhar tanto utilizando um critério objetivo, a idade, quanto um critério subjetivo. São dois os critérios utilizados pelo legislador nos artigos 3º e 4º para considerar pessoas absoluta ou relativamente incapazes. Pelo primeiro critério objetivo, nós temos que considerar tão somente a idade das pessoas. Só pela idade nós poderemos concluir se a pessoa é dotada de capacidade plena ou não. Isso porque, nos termos do artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E nos termos do artigo 4º, os menores que se encontrarem no limite etário de 16 a 18 anos são relativamente incapazes. E se esses menores de 16 a 18 anos são relativamente incapazes, isso significa dizer que tem alguns atos que eles poderão até praticar pessoalmente. Exemplo, testar. Mas tem outros que, para serem válidos, dependerão o quê? De assistência. Só pela idade. E se nós considerarmos uma pessoa absoluta ou relativamente incapaz pelo critério objetivo, considerando tão somente a idade, elas serão representadas ou assistidas, de regra, pelos pais que se encontrarem no exercício do poder familiar. Ambos os pais exercem o poder familiar sobre os filhos. E nesse poder familiar, cabe a eles, os pais, representá-los ou assisti-los nos atos da vida civil. Mas quando o menor estiver fora do poder familiar, por não ter nenhum dos pais para lhe representar ou assistir, ou porque são desconhecidos, ou porque foram destituídos, ou porque já faleceram, o juiz então nomeará um tutor, que é a pessoa designada para representar ou assistir um incapaz assim considerado em virtude da idade, que está fora do poder familiar. Por isso que eu disse antes, estou repetindo, tutela não coexiste com o poder familiar. Porque se o menor tiver pelo menos um dos pais no exercício do poder familiar, nós não precisamos dar a ele um tutor. Nós não precisamos designar um estranho, um terceiro, para representá-lo ou assisti-lo, porque o próprio pai
mesmo sendo o único no exercício do poder familiar, é que tem essa atribuição. Bacana? O outro critério, também determinante da incapacidade, é o subjetivo. Porque por este critério, o que nós vamos verificar é se a pessoa tem discernimento ou não, que vai lhe habilitar a exercer pessoalmente os atos da vida civil. Pelo critério subjetivo, nós vamos verificar se a pessoa tem discernimento para reger a própria vida, para administrar os seus próprios bens. E esta análise, ela é feita dentro do processo judicial de interdição. O que é interditar uma pessoa? É reconhecer judicialmente a incapacidade dela por falta de discernimento. E é dentro desse processo de interdição que nós vamos constituir para essa pessoa um curador. Então, quando a pessoa é incapaz pelo critério objetivo, ela será representada ou assistida pelos pais, na falta dos pais, pelo tutor. Mas quando ela é incapaz pelo critério subjetivo, cabe ao curador lhe representar ou assistir nos atos da vida civil. O curador, ele exerce as mesmas funções do tutor. Por isso que a lei manda, e nós vamos estudar isso, que se aplique ao curador no que couber as disposições estabelecidas para o tutor. Portanto, todas as limitações, restrições, direitos do tutor são limitações, restrições, direitos do curador. Só que um tutor nunca pode ser o pai. Porque se o menor tem o pai, não precisa de tutor. Mas um curador pode ser o pai. Porque quando a pessoa atinge maioridade, a rigor, ela adquiriu capacidade plena. E a não ser que venha a ser interditada. Quando reconhecemos judicialmente a sua incapacidade e constituímos em favor dela um curador. Os pais são representantes legais dos filhos menores. Mas para que um pai continue representando um filho maior, ele tem que ser nomeado curador dentro do processo de interdição. Não sei se perceberam. A interdição é o contrário da emancipação. A emancipação faz cessar para o menor incapacidade. A interdição serve para declararmos um maior incapaz. Então, eu tenho menores capazes porque foram emancipados. E posso ter maiores incapazes porque foram interditados. Só que a emancipação pode ser feita administrativamente, judicialmente ou operar por força de lei. Enquanto que a interdição é sempre judicial. É o juiz que, reconhecendo a incapacidade pelo critério subjetivo, pela falta de discernimento, é que vai constituir para o interditando um curador para lhe representar ou assistir nos atos da vida civil. Hoje, a função do curador é só de assistir. Porque nós não temos mais, como já tivemos um dia, nenhum caso de absoluta incapacidade pelo critério subjetivo. Com a reforma, com a alteração na redação dos artigos 3º e 4º, dada pela Lei 13.146 de 2015, que se autodenominou Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos uma alteração no rol dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Vejam que, quando a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência passou a reconhecer capacidade plena a todas as pessoas com deficiência, qualquer que seja o tipo de deficiência, física, visual, auditiva, mental, intelectual, isso acabou acarretando uma alteração na redação dos artigos 3º e 4º. Porque foi preciso retirarmos de lá, dos 2 artigos,
As hipóteses determinantes de incapacidade absoluta relativa provenientes de uma deficiência mental. Na versão original do Código Civil de 2002, os enfermos ou deficientes mentais que não tivessem discernimento eram considerados absolutamente incapazes. E os que tivessem discernimento, porém reduzido, eram considerados relativamente incapazes. Hoje, a simples deficiência mental não é determinante da incapacidade. Ainda que a pessoa seja deficiente mental, ela é dotada de capacidade plena para exercer atos da vida civil, de maneira que a interdição e a curatela para essas pessoas passou a ser medida excepcional. Nós só vamos dar curador a uma pessoa portadora de deficiência no último caso. E mesmo assim, quando necessário for, numa circunstância excepcional, o curador é só para os negócios de conteúdo patrimonial. Só para isso. Então, guardem, e com o advento da Lei 13.146 de 2015, nós consideramos absolutamente incapazes tão somente os menores de 16 anos. Eu sempre falo para os meus alunos, cuidado com questões de prova que tragam expressões apenas, tão somente, unicamente, exclusivamente, porque via de regra são erradas. Mas se é regra, tem exceção. Porque se o seu examinador dizer que são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos, está correto. E nós tivemos alteração, como eu disse, não só no rol do artigo 3º, porque hoje são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos, como também no rol do artigo 4º. Porque são relativamente incapazes a certos atos ou maneira de exercê-los, além dos menores que se encontrarem no limite etário de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxico e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, assim como os pródigos, que são aqueles que gastam desesperadamente, desgovernadamente, porque dilapidam o seu patrimônio. O nosso examinador de direito civil, na última prova preambular do concurso do MP de Minas em andamento, disse numa das alternativas de uma questão que eram relativamente incapazes apenas aqueles que, por causa permanente, não pudessem exprimir sua vontade. E, além das causas permanentes, pode ser causa transitória. Sujeito que está no AVC, está em coma induzido, vai sair daquela. Mas, momentaneamente, quando ele não consegue exprimir vontade, ele é considerado relativamente incapaz, razão pela qual pode ser interditado, para darmos a ele um curador para lhe assistir nos atos da vida civil. Vejam que a minha psicóloga falou que eu tenho que manifestar tudo que eu penso, para ficar com a pele bonita e não morrer de câncer. Então, eu preciso desabafar. Pessoal, eu não vejo com bons olhos essa alteração na redação dos artigos 3º e 4º, com o advento da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque não é uma simples alteração legislativa que vai modificar a realidade dos fatos. O simples fato de uma pessoa ser deficiente física não pode ser indicativa de uma incapacidade. Se a pessoa não consegue locomover, não consegue acessibilidade, como as pessoas sem a deficiência conseguiriam, mas tem discernimento que lhe permite praticar pessoalmente atos da vida civil. Às vezes a pessoa tem uma deficiência visual, não consegue enxergar, mas consegue pensar, raciocinar e tem discernimento para saber o que quer. Mas não dá para colocar todos os tipos de deficiência no mesmo balaio. Já dizia Aristóteles, nós precisamos tratar os desiguais de forma
desigual. Eu só tenho como garantir igualdade se as pessoas forem iguais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi introduzido no ordenamento jurídico para garantir acessibilidade e igualdade de condições para as pessoas portadoras de deficiência, exatamente para romper as barreiras que elas encontram de forma permanente ao longo da vida, para permitir que elas possam ter uma participação efetiva na sociedade e um exercício pleno da cidadania. Mas eu não posso tratar as pessoas portadoras de deficiência mental como eu trato as pessoas com deficiência visual, com deficiência física. Só para início de conversa. Piso tático é ótimo para quem tem deficiência visual, mas quebra cadeira de roda. Então, a gente tem que ver que tem pessoas que têm discernimento e tem outras que não têm. E quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência passa a considerar as pessoas com deficiência, qualquer que seja ela, inclusive mental, como dotadas de capacidade plena, eu vejo isso muito mais como prejuízo do que benefício. Porque quando nós considerávamos as pessoas portadoras de deficiência mental como absoluta ou relativamente incapazes, conforme não tivesse discernimento ou se tivesse era reduzido, não era para excluí-las, para discriminá-las, era para protegê-las. E agora, elas não têm nenhum tipo de proteção, porque estão habilitadas a exercer pessoalmente atos da vida civil. Então, às vezes, a pessoa é deficiente mental, chega no cartório de registro das pessoas naturais para se habilitar para o casamento. Você vê que o cara não liga o tico-teco e vai ter que habilitá-lo para casar. Você vê que aquilo ali é o golpe do baú. Você fala, não é possível que essa moça está casando com esse cara. Você vê que tem e não pode fazer nada. Quando as pessoas com deficiência mental eram consideradas absolutamente incapazes, prazo prescricional não corria contra elas. Se agora são dotadas de capacidade plena, vai correr. Então, as pessoas portadoras de deficiência mental, se são dotadas de capacidade plena, têm que ficar atentas, mesmo sendo deficiente mental, ao prazo para exigir do devedor o pagamento, porque senão pode ficar extinta a sua pretensão através de prescrição. Quando as pessoas com deficiência mental eram consideradas incapazes, elas tinham um foro privilegiado. Tinham o direito de demandar no seu próprio domicílio. Agora cai na regra geral. Vão ter que demandar no domicílio do réu. Quando as pessoas portadoras de deficiência eram incapazes, a responsabilidade civil delas era subsidiária. Porque elas só respondiam pessoalmente por danos que causassem se as pessoas por elas responsáveis não tivessem obrigação de fazer, não tivessem patrimônio. Se agora são dotadas de capacidade plena, a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. Então eu vejo isso muito mais como prejuízo do que como benefício. Mas já desabafei, já estou mais leve, mais tranquila, porque eu gostando ou não, a lei está aí. E se te perguntarem na prova, você vai ter que responder como está na lei. As pessoas, mesmo sendo portadoras de deficiência mental, isso por si só não é indicativo de uma absoluta ou relativa incapacidade. Razão pela qual não há, pela simples deficiência mental, motivo para se interditar essas pessoas e dar a elas um curador. Porque curatela para essas pessoas passou a ser medida excepcional. O que é medida excepcional? Aquela que a gente só decreta no último caso. Tá certo? O que se tem entendido que aqueles que por causa transitória ou permanente não conseguirem exprimir sua vontade, não é necessariamente aqueles que não conseguem falar, que não conseguem escrever. O que se tem entendido, talvez até para corrigir um pouquinho a besteira que o legislador fez, é que esses que não conseguem exprimir vontade, não é de manifestar, declarar, é de ter. Tem pessoas que não conseguem exprimir vontade porque não têm discernimento. E aí eu tento colocar as pessoas
com deficiência, como relativamente incapazes, se eu conseguir provar que elas não conseguem exprimir vontade exatamente pela falta de discernimento. Aí eu faço a interdição para nomear a elas um curador para assistir nos atos da vida civil. Só assistir, porque mesmo declarando a incapacidade, ela é relativa para certos atos ou quanto à maneira de exercícios. Bacana? Esse rol trazido pelos artigos 3º e 4º é taxativo. O que significa dizer que se nenhum de nós tivesse enquadrado nas hipóteses estabelecidas ali, é sinal indicativo de que, como pessoas naturais, somos dotados de capacidade plena. Quando a pessoa nasce, ela adquire capacidade de direito. Até os 16 anos, absolutamente incapaz. Dos 16 aos 18 anos, relativamente incapaz. Até que aos 18 anos, finalmente, cessa a menoridade e a pessoa adquire capacidade plena, a não ser que venha a ser interditada. Eu não preciso interditar o menor, porque o critério determinante da incapacidade dele é objetivo. A interdição é só para os maiores, que, embora presume-se que são dotados de capacidade plena, podem não ter, em razão de um desses critérios subjetivos. Só se interdita uma pessoa por esses motivos de embriaguez habitual, viciados em tóxicos, se por causa transitória ou permanente não puder exprimir vontade, e por prodigalidade. A incapacidade do pródigo é relativa, o que significa dizer que tem atos da vida civil que eles vão poder praticar pessoalmente. E outros, no entanto, que para serem válidos dependem de assistência do curador. E os atos que os pródigos não poderão praticar sem assistência é aqueles que importarem na disposição patrimonial. O que o pródigo não pode fazer sem assistência é comprar, vender, hipotecar, enfim, praticar atos que não sejam de mera administração. E o que justifica a prodigalidade como determinante de uma incapacidade relativa é a preocupação do legislador com que ele tenha um patrimônio mínimo que lhe assegure uma existência com dignidade. Porque o que a lei não quer é que a pessoa torre tudo gastando desesperadamente, sem reservar um mínimo que lhe assegure uma vida digna. Não é a preocupação com os herdeiros que justifica a interdição do pródigo, porque essa preocupação o legislador teve quando disse que ninguém pode testar sem reservar a legítima dos herdeiros necessários. Ali sim foi a preocupação com os herdeiros necessários. Mas o que considera a incapacidade do pródigo é a preocupação com ele. Tanto que se o pródigo quiser testar, desde que ele não tenha herdeiros necessários, ele pode testar todo o seu patrimônio. E para testar, ele não precisa de assistência. Por quê? Mesmo testando tudo, dispondo do seu patrimônio na totalidade, porque o testamento é um ato de efeitos causa mortes. E após a morte do testador, nós não precisaremos mais nos preocupar com que ele tenha um patrimônio mínimo para ter uma vida digna. Então, tem atos que o pródigo pode praticar pessoalmente, testar, casar. Mas tem outros que, por importarem da disposição patrimonial, ele precisa de assistência do seu curador. Ah, o pródigo para casar não precisa de assistência? Não. O que ele precisa é para celebrar pacto antinupcial. Porque dependendo do regime eleito, isso pode importar na disposição patrimonial. Aí ele precisa de assistência do seu curador. Eu não me considero incluída em nenhuma das hipóteses de absoluta ou relativa incapacidade. Primeiro, porque já passei dos 18 anos, faz um tempinho só. Segundo, porque eu não sou ébria habitual, eu sou bêbada de final de semana. Né? E isso não é motivo determinante de incapacidade. Não sou viciada em tóxico e consigo exprimir a minha vontade. Embora o meu marido insista na ideia de me interditar por prodigalidade. Ele vive me ameaçando de
interdição, mas ainda que ele tenha comigo essa péssima intenção, eu o reputo um bom marido. Ele é boa pessoa. O único problema do meu marido é um problema comum de todos os homens. Daltônico. Não conhece cor, não sabe diferenciar cor. Meu marido não sabe a diferença de rosa, choque e pink. Não tem diferença, gente? Se você tem uma blusa rosa, choque e outra pink, são duas cores diferentes. Rosa clara e rosa bebê, não tem diferença. E tem cores que meu marido nem conhece, tipo nude, off-white, né? E aí ele fala assim, outra bolsa. Não, essa é de cor diferente. Aí ele não consegue diferenciar. Por isso que ele acha que a gente gasta desesperadamente, mas nada disso. O Código Civil não disciplina a capacidade ou incapacidade dos índios, nos remetendo à legislação especial, a capacidade dos indígenas, que são os antigos silvícolas. Quem são os silvícolas? Os homens que vivem na selva, que no Brasil nós chamamos de índios. Essa capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. E essa legislação especial é o Estatuto do Índio. E pelo Estatuto do Índio, todos os índios, enquanto não superarem o processo de integração, são considerados relativamente incapazes. Para superar o processo de integração, os índios precisam ter pelo menos 21 anos de idade, dominar o vernáculo pátrio, a língua portuguesa, e estar habituado aos nossos costumes. Ou seja, para integração, não dá para querer continuar andando peladão por aí. Se superou o processo de integração, preenchendo todos os requisitos, idade mínima 21 anos, domínio do vernáculo pátrio e habituado aos costumes, vai ser tratado como brasileiro qualquer. E ao ser tratado como brasileiro qualquer, a capacidade está regida aqui como nós estudamos. Enquanto não superar o processo de integração, como eu disse, os índios são considerados relativamente incapazes. E como relativamente incapazes, precisam de assistência. E quem presta assistência aos índios é a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios. Mas o interessante é que, embora o Estatuto do Índio considere os índios relativamente incapazes, dizendo que eles precisam estar assistidos pela FUNAI, estabelece que, se não houver assistência, os atos praticados por eles são nulos. Ou seja, embora a legislação especial fale que eles são relativamente incapazes, a consequência dos atos praticados sem assistência é a mesma dos atos praticados por um absolutamente incapaz. São atos nulos. Tá? Então, quem for interessado em prestar concurso, Ministério Público Federal, essa matéria sempre é cobrada. Tá? Aqui para nós, nem tanto. Pelo menos em Minas Gerais, não tanto, mas se o examinador não se preocupar com pertinência temática e cobrar a lei, está aí. 21 anos de idade, dominar a língua portuguesa e estar habituado aos costumes. Ok? Esses são os requisitos do Estatuto do Índio para o processo de integração. Enquanto não superado o processo, relativamente capaz. Relativamente capaz, necessita de assistência. Quem presta assistência é os índios FUNAI. Mas se eles praticarem atos sem assistência da FUNAI, atos nulos. Bacana? Ótimo. Então, está aí a teoria da incapacidade. Absoluta ou relativa. Na incapacidade absoluta, a pessoa não pode praticar nenhum ato da vida civil, senão quando estiver devidamente representado. Representado pelos pais, na falta dos pais, tutor, sob pena de nulidade, porque é nulo o ato praticado por um absolutamente incapaz. Relativamente incapaz a certos atos, ou quanto à maneira de exercê-los, precisam de assistência. A assistência
que ora será prestada pelos pais, pelo tutor, se menores, ora pelo curador nomeado no processo de interdição. Algumas questões de ordem prática podem ser colocadas aqui para os senhores já começarem a pensar como promotor de justiça na hora da prova. O seu examinador pode lhe dizer que Tonhão, porque relativamente incapaz, foi interditado. E embora interditado e já nomeado para ele um curador, ele celebrou um contrato de empréstimo bancário no caixa eletrônico, pessoalmente. E ele pode perquirir aos senhores se esse contrato é válido ou não. Ora, se ele foi interditado, ele deveria estar assistido pelo curador. E se não esteve assistido, o contrato é passível de anulação. Mas o fato do contrato ser passível de invalidade não significa dizer que ele não possa ser eficaz, por causa da boa-fé de quem contratou. Mas não é isso que o seu examinador vai te perguntar, porque aí fica muito fácil. Ele vai te dizer que Tonhão, antes de ser interditado, celebrou pessoalmente um contrato. Quando ele celebrou um contrato, ele ainda não havia sido interditado, porque a interdição foi posterior. E agora o seu examinador quer saber se esse contrato é válido ou não. E para a gente concluir se o contrato é válido ou não, nós temos que perquirir qual é a natureza jurídica da sentença judicial proferida numa ação de interdição. Porque se eu souber qual é a natureza da sentença, eu sei se os efeitos dela são ex tunc ou se são ex nunc. E eu devo informá-los que a sentença judicial proferida numa ação de interdição é de natureza mista. Ela é de natureza mista porque ela é tanto declaratória quanto constitutiva. Ela é de natureza declaratória na parte que reconhece a incapacidade. Não é o juiz que constitui a incapacidade. Ele apenas declara a pré-existência dela por um desses motivos. E nessa parte que a sentença é declaratória, os efeitos ex tunc. Então, se na hora que a pessoa celebrou o contrato, mesmo ela não sendo interditada, já tinha motivos para ser, aquela sentença pode retroagir, para nos permitir concluir que o ato praticado pessoalmente não pode ser válido. Porque a sentença proferida numa ação de interdição, ela só tem natureza constitutiva na parte em que nomeia o curador. Constitui o curador para, a partir de então, passar a assistir aquele que foi interditado. Por isso que há a possibilidade de um incapaz causar dano e ser responsabilizado pessoalmente. Se o dano por ele praticado foi praticado antes da interdição, antes da nomeação do seu curador. O curador não pode ser responsabilizado pelos danos causados pelo curatelado antes de ser curador. Quando o curatelado pode, mesmo sendo incapaz, responder pessoalmente. Porque a responsabilidade do curador é dali para frente. Efeitos ex tunc. Tá? Então, cuidado aí nessas questões nas quais o seu examinador te questiona sobre a validade ou invalidade de um ato praticado por uma pessoa que, embora não tivesse sido interditada, já tinha motivos para ser. Nós precisamos proteger os pródigos, não é só depois da interdição, mas desde o momento que ele já demonstra a sua prodigalidade. Nós precisamos proteger as pessoas que, por causa transitória ou permanente, não conseguem exprimir vontade, não é só depois da interdição,
mas desde o momento que elas já não conseguiam manifestar a sua vontade. Por isso que a sentença nessa parte é de natureza declaratória e, como declaratória, efeitos retroativos, efeitos externos. Oi? Desculpa. O contrato pode ter a invalidade reconhecida, se celebrado por uma pessoa que, embora não interditada, já tinha motivos para ser, porque já apresentava a hipótese de incapacidade. E atos praticados por incapazes têm a validade comprometida. Bacana? Ok? E eu só falei que ele é anulável, porque essas pessoas que são interditadas só podem ser interditadas por relativa incapacidade, porque é absolutamente incapaz só os menores de 16 anos. Bom, personalidade das pessoas naturais começa a partir do nascimento com vida e termina com a morte. A morte é o marco final da personalidade. É o momento certo no qual todos nós deixaremos de sermos pessoas. Pode até existir divergência de quando que a personalidade começa. Se a partir do nascimento com vida ou desde a concepção. Mas não há nenhuma divergência de quando que a personalidade termina. É com a morte. É com a morte que todos nós deixaremos de ostentar a condição de pessoas. E ao deixarmos de sermos pessoas, nós vamos perder aquela capacidade de direito que havíamos adquirido a partir do nascimento com vida. Por isso que o morto não é proprietário de mais nada. Por isso que a gente diz, no popular, que caixão tem gaveta. Nós usamos essa expressão caixão tem gaveta para dizer que o morto não leva seus bens consigo, porque ele perde a capacidade para titularizá-los. E exatamente porque a capacidade de direito termina com a morte, quando as pessoas perdem a personalidade, deixam de ser pessoas, que a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, ainda que eles não saibam da qualidade de herdeiros, ou ainda que eles sequer tenham conhecimento da morte. O fato gerador de aquisição da herança é a morte de alguém. Portanto, não é no processo de inventário que o herdeiro herda, não é com a expedição de formal de partilha e muito menos com o registro. O fato gerador de aquisição da herança é a morte, porque a transmissão é feita imediatamente, desde logo. Exatamente para que os bens deixados pelo falecido não fiquem sem titularidade, sem dono, para que a herança não fique acéfala. Ainda que o herdeiro não saiba da qualidade de herdeiro, ainda que ele sequer tenha conhecimento da morte, a herança já foi transmitida a ele, desde que ele a aceite, claro. A transmissão é imediata para que os bens deixados pelo falecido não fiquem sem dono, sem titularidade. Por isso que a morte não só termina a sociedade conjugal, como rompe o vínculo matrimonial. Ninguém permanece casado com o morto, porque o morto não tem mais a capacidade que tinha antes de morrer para titularizar uma relação jurídica familiar. Com a morte de um dos cônjuges, o outro vai ser erigido ao estado civil de viúvo. Viuvez é o estado civil que indica uma pessoa que já foi casada com outra que já morreu. Quando a pessoa morre, extingue-se a personalidade. E, portanto, com a morte, todos nós deixaremos de sermos pessoas. E porque vamos deixar de sermos pessoas, nós perderemos a capacidade de direito. Nós perderemos a aptidão para titularizar relações jurídicas. Por isso que o cadáver deixa de ser sujeito de direito e passa a ser objeto.
O corpo morto, que nós chamamos de cadáver, é objeto pertencente à família. Por isso que não se remove nenhum órgão do corpo morto se a família não autorizar. Porque o cadáver pertence a ela. Houve até uma tentativa fracassada de transformar todos os brasileiros em doadores de órgãos. E quem não quisesse ser, que tinha que manifestar nesse sentido. E isso acabou sendo derrogado, porque eles entenderam que doação era liberalidade, não podia ser imposta por lei. Mas o que aconteceu, ao certo, é que eles deturparam a lei. Porque quando se quis transformar todos os brasileiros, de regra, como doadores de órgão, a tentativa é de transformar o cadáver público, ou o cadáver, em bem público. E não bem particular pertencente à família. Então, hoje, o que se tem que fazer são campanhas para incentivar as famílias a autorizarem a remoção de órgãos do corpo morto, para que o corpo morto possa salvar o corpo vivo. E esta morte, gente, meu cronômetro está paradinho ali, eu estou completamente sem noção do tempo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem, não. Então, você vai me ajudando, tá? Que se deixar, estou empolgada. Então, essa morte que termina a personalidade e, consequentemente, faz extinguir a capacidade de direito, tanto pode ser a morte real, que é aquela verificada à luz de um cadáver, como pode ser uma morte presumida. Morte real é aquela que é apurada mediante a realização de um exame cadavérico. Morte real é aquela que é certificada, atestada pelo médico, mediante o exame de necrópsia. Por simetria, se foi a respiração o critério determinante do nascimento com vida como marco inicial da personalidade, nós poderíamos usar a respiração como critério determinante do fim da personalidade. Mas acontece que nós temos uma lei que trata da remoção de órgãos e tecidos para fins de transplante, que permite que se ateste a morte real simplesmente com a cessação da atividade cerebral. Mesmo que o corpo continue respirando, se já não há mais atividade cerebral, a morte real pode ser declarada, pode ser atestada. Mas acontece que nem sempre é possível examinar o corpo para nos permitir que a pessoa realmente morreu. Mas tem algumas situações que a lei nos autoriza a presumir a morte dela. Nós temos casos em que a morte vai se dar por presunção. E nós podemos presumir a morte tanto com quanto sem a necessidade de prévia declaração de ausência. Nós podemos presumir a morte com ou sem a prévia declaração de ausência. Sendo certo que ausência, em sentido técnico, significa o fato de uma pessoa desaparecer do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro. Ausente, tecnicamente falando, é aquele que se encontra em local incerto e não sabido, cujo paradeiro seja desconhecido. Ausente é aquele que saiu de casa para comprar pão na padaria da esquina e que simplesmente escafedeu-se. Desapareceu. E que nos deixara desesperados, porque nós não sabemos o que pode ter acontecido.
Pode ter sido morto, pode ter sido atropelado, pode ter sido preso, pode ter sido sequestrado, ou pode ter resolvido voluntariamente sumir no mundo. E depois que nós esgotamos todas as buscas nos hospitais, nos presídios, ninguém ligou pedindo resgate, esse desaparecido será então declarado ausente. E com a declaração de ausência de uma pessoa, a primeira providência consistirá em arrecadar todos os bens deixados pelo desaparecido, para que esses bens fiquem submetidos à administração de um curador especial. Olha que loucura. Quando a pessoa desaparece, a primeira preocupação do legislador é com o patrimônio que ela deixou para trás. Porque a primeira providência recomendada consistirá na arrecadação dos bens para que eles fiquem sujeitos à guarda e administração de um curador. E só num segundo momento é que a lei passa a preocupar com as pessoas que o desaparecido deixou para trás. Porque só num segundo momento é que nós teremos a sucessão provisória daqueles bens. Quando os bens que até então haviam sido arrecadados e submetidos à guarda e administração do curador serão deferidos provisoriamente aos sucessores, aos herdeiros desaparecidos. E esse segundo momento, no qual nós teremos a sucessão provisória, de regra, ocorrerá 1 ano após a arrecadação dos bens do desaparecido. O prazo para a sucessão provisória de regra, 1 ano, contado da arrecadação dos bens. Mas talvez a gente tenha que aguardar um tempo maior, talvez a gente tenha que esperar 3 anos para a sucessão provisória, se o desaparecido deixar um procurador que não quer ou que não possa mais prosseguir com o seu mandato. Porque se a pessoa desaparece, mas deixa um procurador cuidando do que é seu, talvez isso justifique o desaparecimento. Ah, sumiu no mundo, mas deixou alguém cuidando dos seus negócios. Então, aí a sucessão provisória só ocorrerá 3 anos após a arrecadação dos bens do desaparecido. E é só com a sucessão provisória que começará a correr os 10 anos que nós precisamos aguardar para a sucessão definitiva. Os bens que haviam sido provisoriamente deferidos aos sucessores do desaparecido só vão ser deferidos definitivamente 10 anos após a sucessão provisória. Com a sucessão provisória, nós damos aos herdeiros do desaparecido a posse dos bens. Porque a propriedade, a gente só vai constituir em favor deles na sucessão definitiva. Porque é neste momento em que teremos a sucessão definitiva que a lei nos autoriza presumir a morte daquele que nós antes havíamos declarado ausente. Vejam, a morte presumida se dará há mais de 10 anos do desaparecimento de alguém. Por que eu disse há mais de 10 anos? Porque já transcorreram no mínimo 11 ou 13 anos que a pessoa está desaparecida. Porque se para a sucessão definitiva eu preciso de 10 anos da sucessão provisória, e para a sucessão provisória eu preciso de 1 ou 3 anos do desaparecimento, então pelo menos já fluíram 11 ou 13 anos ali. A lei nos autoriza a presumir que uma pessoa que ficar desaparecida todos esses anos, presumidamente esteja morta. Claro que é uma presunção relativa, uma presunção iuris tanto, porque admite prova em sentido contrário. Pode ser que aquele que nós presumíssemos morto, por estar desaparecido tantos anos, efetivamente não tenha morrido. E se ele retornar, mesmo já tendo sucessão definitiva, ele pode reivindicar os seus bens no estado
em que eles estiverem, mas no prazo máximo de 10 anos. Então, depois da sucessão definitiva, 10 anos é o prazo para ação reivindicatória. Só que ele só tem direito aos bens no estado que estiver. Ah, mas, Reivane, para presumir a morte de um desaparecido, eu vou ter que aguardar todos esses anos, mais de 10? De regra, sim. E como toda boa regra, tem exceção. Porque nós também podemos presumir a morte com apenas 5 anos do desaparecimento de alguém que hoje teria mais de 80 anos de idade. Aquele que saiu para comprar pão na padaria da esquina e sumiu, à época tinha 75 anos. Já se passaram 5 anos sem notícias do paradeiro. Pessoa desaparecida com 75 anos. E já se passaram 5, hoje estaria com 80, e não voltou, é péssimo sinal. A lei nos autoriza a presumir a sua morte. Estes são os 2 casos de morte presumida daqueles que nós antes havíamos declarado ausente. Porque nós estamos presumindo morto aquele que encontra-se em local incerto e não sabido, cujo paradeiro seja desconhecido. Mas eu tenho 2 outras possibilidades de presumir a morte sem a necessidade de prévia declaração de ausência. Nas hipóteses contidas no artigo 7º, que eu, por conta própria, por atrevimento, resolvi apelidá-lo de Ulisses Guimarães. Eu explico. Esse artigo 7º não constava do projeto original do Código de 2002. Ele foi introduzido por emenda após o desaparecimento de Ulisses Guimarães, que, muito embora a morte fosse extremamente provável, os familiares precisaram aguardar anos para pôr a mão definitivamente na herança que ele deixou. Hoje, na mesma situação, as pessoas não precisariam aguardar tanto tempo assim, porque a lei nos permite presumir a morte independentemente da prévia declaração de ausência, tanto daqueles que estiverem em perigo de vida e a morte extremamente provável, como também daqueles que foram feitos prisioneiros em guerra e não reapareceram depois de 2 anos do tempo da guerra. Já tem 2 anos que a guerra acabou e quem foi feito prisioneiro não reapareceu. A lei nos autoriza a presumir que foi morto. 2 anos nós só precisamos aguardar para quem foi feito prisioneiro em guerra. Porque para os que estavam em perigo de vida e a morte extremamente provável, basta o quê? Que se esgotem as buscas e averiguações. Pessoa que estava a bordo de uma aeronave que caiu em alto mar. Mesmo que o corpo não tenha sido encontrado, para ser periciado, para nos permitir que a morte foi real, nós vamos ficar desesperados. Mas não é porque não sabemos o que aconteceu, é exatamente por imaginar o que pode ter acontecido. A lei nos autoriza a presumir a morte. Nós tivemos, há 1 ano atrás, em Brumadinho, o rompimento da barragem, que atingiu mais de 200 pessoas. E ainda restam algumas, poucas, salvo engano, 10, 12, cujos corpos não foram encontrados para serem identificados. É possível presumir a morte, porque apurado estiver em perigo de vida e a morte é extremamente provável. E aí qualquer interessado pode requerer ao juiz que declare por sentença o óbito, cuja sentença servirá como título para registrá-lo no cartório competente. Porque quando a morte é real, eu uso a declaração atestado do médico como título para registrar o óbito. A própria sentença que autoriza a sucessão definitiva é o título que eu uso para registrar a morte daqueles que antes foram declarados ausentes. Mas quando se tem morte presumida sem decretação de ausência,
nós precisamos formalizar o título. Providenciar um documento que eu vou apresentar no cartório para registrar o óbito. E esse documento é uma sentença judicial. Claro que de natureza declaratória, o juiz não mata. Ele declara a morte, fixando a data provável. E fixar a data é interessante. Porque dependendo da data fixada, eu vou definir quem tem vocação hereditária. Quem vai poder participar da sucessão. Só os nascidos ou que já estavam concebidos até aquela data. A data que vai me determinar quem são os herdeiros. Quem são os beneficiários de um eventual seguro de vida deixado. Elisa Samúdio, gente. Até hoje o corpo não foi encontrado para ser periciado, para nos permitir dizer que ela realmente está morta. Mas a lei nos autoriza a presumi-la como tal, porque, segundo comprovado no processo criminal, ela esteve em perigo de vida e a morte extremamente provável. Então, os familiares, para abertura de inventário, para as providências, requereu ao juiz que declarasse o óbito por sentença, fixando a data provável. A única coisa que foi interessante naquele caso é que quem declarou o óbito foi a própria juíza que precedia o processo criminal. E nós acreditamos que a competência para declarar óbito não é do juízo criminal, mas sim do juízo do registro público, provadas, esgotadas as buscas e averiguações. E quer a morte seja real, quer a morte seja presumida, e quando presumida com ou sem a prévia declaração de ausência, eu insisto, ela vai extinguir a personalidade, a pessoa vai deixar de ser considerada como tal, e deixando de ser pessoa, não terá mais capacidade que tinha para titularizar relações jurídicas, para se apresentar nelas como sujeitos de direito. Com essas considerações, eu creio ter conseguido trazer à baila para os senhores toda a capacidade de direito para as pessoas naturais, enfrentada no aspecto temporal. Quando que ela começa, quando que ela termina. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, ainda enfrentando a capacidade de direito para as pessoas naturais, para as pessoas jurídicas, no tempo e no espaço. Obrigada pela atenção, pessoal, e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.